Nós vamos abrir a santa palavra de Deus, irmãos, na carta aos Hebreus. É um texto que nós já começamos a decorar. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Nos diz a preciosa palavra do Senhor: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos ainda continuar olhando para a doutrina da imposição de mãos. Nós estamos envolvidos em uma série intitulada Conhecer é Crescer, e esta é a 12ª mensagem desta série, e esta mensagem tem como título A Imposição de Mãos no Antigo Testamento. No domingo passado nós vimos um aspecto da imposição de mãos no Antigo Testamento, que é a identificação. E nesta noite nós vamos ver a respeito da ministração. O texto que nós lemos, irmãos, está dizendo que existem doutrinas que são os fundamentos das primeiras palavras de Cristo. São doutrinas que funcionam como âncora da nossa fé, para que nós não sejamos levados de um lado para outro, na expressão do apóstolo, por ventos de doutrinas. E no texto que nós lemos, essas doutrinas que funcionam como fundamentos estão elencadas em 6 partes. Primeira, a doutrina do arrependimento de obras mortas, que nós já vimos. Segunda, a doutrina da fé em Deus, que nós já vimos também. Terceira, a doutrina dos batismos, que nós já vimos. Quarta, a doutrina da imposição de mãos, que nós estamos vendo. Quinta, a doutrina da ressurreição dos mortos. E sexta, a doutrina do juízo final. O autor aos Hebreus, e também o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz que essas doutrinas, elas, além de serem as doutrinas pilares da fé cristã, que elas também funcionam como pré-requisitos para que nós possamos adentrar as revelações mais profundas a respeito de Cristo. E nós estamos enfocados em conhecer essas doutrinas, porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém pode crescer, irmãos, se não passar pela fase do conhecimento. Existe uma forma bíblica para a imposição de mãos, porque como nós já vimos nas mensagens dos 2 domingos anteriores, outras religiões praticam a imposição de mãos, não em o nome do Senhor Jesus Cristo, mas praticam a imposição de mãos para a transmissão de energia da própria pessoa que está impondo as mãos, ou para a transmissão de uma energia de um outro ente que por meio daquele transmite algum tipo de energia ou
de influência espiritual para aquela pessoa que está recebendo a imposição de mãos. Então, se existe um modo bíblico e novo testamentário de imposição de mãos, nós precisamos conhecê-lo e praticá-lo. Porque é através desse conhecimento que de um lado nós vamos impor as nossas mãos sobre alguém de maneira bíblica, eficaz e de efeito, e de outro lado, nós só vamos receber imposição de mãos se essa imposição de mãos for feita de acordo com a palavra de Deus. No domingo passado, como eu falei para os irmãos, nós vimos um aspecto da imposição de mãos, que é o aspecto da identificação daquele que impõe as suas mãos com aquele que recebe a imposição de mãos e vice-versa. E nós vimos a identificação do homem com o animal que era oferecido ou era sacrificado no holocausto, e também a imposição de mãos para a transmissão de culpa para o cordeiro da expiação, tudo mediante a imposição de mãos. E nesta noite nós vamos ver um outro significado da imposição de mãos no Antigo Testamento, que é para ministração de bênçãos. O princípio geral, irmãos, é que é Deus quem abençoa. E ninguém pode ser abençoado a não ser por Deus. Então, de partida, nós precisamos entender que o poder não está nas mãos de quem impõe. O poder, na realidade, está em Deus. Porque se a pessoa não compreender isso, ela pode cair no culto da idolatria das mãos. Como Absalão, que fez para si um monumento na forma de uma mão e colocou o seu próprio nome. Em Gênesis, irmãos, capítulo 27, nós vamos encontrar Isaac impondo as suas mãos sobre Esaú e Jacó. E em Gênesis, capítulo 48, nós vamos ler este último texto, Gênesis 48, do versículo 8 ao versículo 20. Nós vamos verificar como Jacó impôs as suas mãos sobre os seus dois netos, filhos de José, Efraim e Manassés. Jacó colocou as mãos sobre os seus netos e a Bíblia diz que ele os abençoou. A imposição de mãos é um ato espiritual. E ela se converte sempre em um ato espiritual quando alguém impõe as mãos sobre outrem. E esse que impôs as mãos sobre outrem tem autoridade sobre esta pessoa. No caso desse texto que nós vamos ler, era o avô impondo as suas mãos sobre os seus dois netos, Efraim e Manassés. Aleluia. Pais têm autoridade sobre os seus filhos e podem impor as suas mãos sobre os seus filhos. Avós têm autoridade sobre os seus netos e podem, num sentido espiritual, impor as mãos sobre os seus netos. E nós podemos dizer que com qualquer bênção que alguém seja abençoado, em nome do Senhor, assim vai acontecer. Evidentemente, se essa imposição de mãos foi realizada dentro da vontade de Deus. Nós vamos ler esse texto, irmãos, de Gênesis capítulo 48,
versículo 8 em diante, e nós vamos observar a importância da imposição de mãos para a ministração de uma bênção. Os irmãos vão observar que nesse texto havia um herdeiro, que por ser o filho primogênito, ele herdaria com os direitos da primogenitura. Porém, Jacó, o avô, impôs a sua mão direita sobre aquele que seria o segundo, e que por isso passou a ser o primeiro. Vamos ler o texto para nossa compreensão completa. Gênesis capítulo 48, versículo 8. Quando Israel, que foi o novo nome de Jacó, viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua direita, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Meus queridos irmãos, pais e avós abençoarem os seus filhos e os seus netos não é uma simples tradição religiosa restrita aos hebreus, aos judeus. A bênção dos pais aos filhos e dos avós aos netos é um princípio espiritual muito grande e que
foi abandonado em nossa geração. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, podemos e devemos recuperá-lo como uma prática bíblica, como uma prática da palavra de Deus. Porque não é um princípio humano, é um princípio divino. E recuperá-lo para aplicá-lo no dia a dia do relacionamento com os nossos filhos e os nossos netos. Quando nós saímos pelas ruas, nós contemplamos pessoas tão dignas como nós, mas que estão assentadas nas calçadas, estão mendigando, estão deitadas nas calçadas, debaixo das marquises dos prédios, ou estão em becos, em ruas quase abandonadas, estão se drogando, estão em bares se alcoolizando, estão nas esquinas se prostituindo, estão morrendo. E eu formulei algumas perguntas. Será que eles são simplesmente um produto do sistema? Será que eles estão ali porque foram oprimidos? Foram excluídos? Será que eles estão ali porque não tiveram oportunidades na vida? Obviamente, esses são aspectos que não podem ser desprezados. Embora nós temos visto jovens das classes mais altas da sociedade, jovens de família ou famílias economicamente favorecidas, mas que estão envolvidos na criminalidade, estão envolvidos na droga, tanto para o uso, como também para o tráfico. Agora, meus amados irmãos, há um outro fator que eu acredito que pode estar envolvido no descaminho do jovem e do adolescente. Será que essas pessoas foram abençoadas por seus pais? Será que eles se inclinavam para que seus pais lhes impusessem as mãos e invocassem as bênçãos do Deus eterno sobre eles? Eu acredito, irmãos, que se isso tivesse acontecido nas vidas de muitos que estão nas sarjetas da vida, as suas histórias seriam outras. Se diariamente, dia após dia, após dia e após dia, diariamente, esses filhos tivessem se inclinado e os seus pais tivessem estendido as suas mãos para tocá-los e ministrar sobre eles as bênçãos do Senhor, na forma como estão descritas no livro de Números, capítulo 6, versículo 22 em diante, as histórias dessas pessoas poderiam ser outras por causa do efeito
da bênção, por causa do efeito da palavra de Deus que não volta vazia, mas ela produz o efeito para o qual ela é enviada. Eu estou falando, irmãos, do texto de Números capítulo 6, versículo 22 em diante, que é a chamada bênção araônica, onde o próprio Deus deu um modelo. O próprio Deus falou: é com essas palavras que você vai abençoar. É um modelo, é uma fórmula. Nós vamos ler esse texto e nós vamos observar que Deus colocou a palavra na boca dos sacerdotes. Deus disse para eles: outras situações vocês abençoarão com as suas próprias palavras. Diríamos hoje, inspirados pelo Espírito Santo, mas com as suas próprias palavras. Mas Deus disse: agora tem uma bênção que eu quero que seja pronunciada com essas palavras que eu coloco na sua boca. Era uma bênção coletiva que o sacerdote, com as mãos erguidas para o povo e com o rosto voltado para o povo, no encerramento do sacrifício pela manhã, pronunciaria. Vamos ler esse texto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim, deste modo, com estas palavras, não acrescente nada, não tire nada, assim e assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Vamos colorir. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Guarde esta frase. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Na tradução da Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução com a linguagem contemporânea, esse mesmo texto, Números capítulo 6, versículo 27, diz assim: ao fazê-lo, eles porão meu nome sobre o povo de Israel, eu darei a confirmação. Deus está dizendo: fale, que eu darei a confirmação, abençoando-os. É um princípio espiritual, irmãos, e um princípio muito forte, muito grande, muito poderoso. O ato do pai ou a mãe impor as mãos sobre os seus filhos, o avô ou a avó impor a mão sobre os seus netos, ou mesmo outra pessoa que tenha autoridade para impor as mãos sobre alguém e impor as suas mãos, abençoando em nome do Senhor aquela pessoa. Como diz lá em Hebreus, é o maior abençoando o menor. Então, voltando ao versículo 27, Deus está prometendo, Deus está dizendo que Ele vai ratificar, que Ele vai confirmar a bênção que foi devidamente ministrada,
corretamente ministrada. Não ministrada de forma relaxada. Não ministrada de forma incompleta. Mas ministrada na forma e com as palavras que foram determinadas pelo Senhor. E Deus está dizendo o que isso significa. Voltamos para Números 6, 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Nós estamos falando da doutrina da imposição de mãos. Agora é preciso que você compreenda que Deus lhe dá esta permissão. Não apenas uma permissão, Deus lhe dá essa autoridade para que você faça uso do nome dele para abençoar alguém que está sob a sua autoridade. E ao impor as mãos sobre essa pessoa e abençoá-la, você está dando a essa pessoa, você está colocando sobre esta pessoa o nome do Senhor. Vamos entender isso, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. Estamos dizendo que impondo as suas mãos sobre alguém, você está colocando sobre ela o nome do Senhor. É como se você estivesse marcando ela como uma pessoa especial para Deus. Uma pessoa destinatária da escolha de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Para os hebreus, irmãos, ter o nome de Deus sobre eles era motivo de honra. E era motivo também de segurança. Quando nós vamos para o livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 9, nós vemos que em situações de urgência, em situações de perigo, eles diziam: o nome de Deus está sobre nós. O texto diz: por que serias como homem surpreendido, como o poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampare. E Deus está dizendo, em Números 6, 27, coloquem o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Agora é muito importante, irmãos, que nós vamos encontrar essa mesma bênção araônica, de maneira contextualizada no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 14, na chamada bênção apostólica, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Assim como a bênção araônica, irmãos, a bênção apostólica também, ela tem uma fórmula para ser pronunciada. E todos nós que vamos pronunciar a bênção apostólica, pastores, evangelistas, presbíteros, professores de escola dominical, todos nós que vamos pronunciar a bênção apostólica, nós devemos fazê-la com fidelidade ao texto das Escrituras. Primeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o amor de Deus. Terceiro, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. É um modelo, irmãos. É um método estabelecido nas Escrituras. É óbvio que nós podemos acrescentar adjetivos, mas não podemos diminuir.
Podemos falar a maravilhosa graça de Jesus Cristo. Podemos falar o grande amor de Deus. Podemos falar a perfeita comunhão do Espírito Santo. Mas nós não podemos alterar a estrutura da bênção apostólica, que será ministrada com as mãos erguidas e o rosto voltado sobre o povo de Deus. Então, aquele que ministra a bênção apostólica não pode desestruturá-la, porque cada um desses itens, graça, amor e comunhão, tem uma função específica. Uma função que pode ser separada, vista separadamente, mas que funciona conjuntamente. Então, meus amados irmãos, não podemos desestruturar a ministração da bênção apostólica, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Agora, irmãos, há algo muito interessante para ser observado. Na bênção araônica, o nome do Senhor é 3 vezes repetido. E por que é repetido 3 vezes? Há um mistério. E esse mistério, ele foi revelado no Novo Testamento com a bênção apostólica que apontou para o mistério da Trindade, que podemos falar divina Trindade, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, do Senhor Deus, e a comunhão do Senhor Espírito Santo. Eu quero dizer, e o objetivo desta mensagem é dizer aos irmãos que são pais e que são mães, e também aos irmãos que têm netos, que vocês não podem negar a ministração desse favor sobre os vossos filhos e sobre os vossos netos, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque nessa ministração está presente tudo o que uma pessoa precisa para ter uma vida repleta de felicidade. Vamos voltar a ler o texto de Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos fazer algumas observações, irmãos. A primeira é que a bênção, ela é concedida a cada pessoa em particular. Os irmãos observem que a expressão não está com palavras plurais. A expressão, ela está no singular. O Senhor te abençoe e te guarde. É uma singularidade, é uma individualidade. Agora, isso também implica na responsabilidade em que cada um que deseja ser abençoado deve se preparar para receber a sua bênção. Não apenas se preparar para receber, mas cada filho e cada neto deve buscar essa bênção, deve desejar esta bênção, e deve buscar esta bênção da parte ou por intermédio, porque a bênção é de Deus, a bênção vem do alto, o abençoador é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, o veículo
é por intermédio dos seus pais e dos seus avós. Agora, isso significa que o filho e o neto devem se dirigir aos seus pais e aos seus avós de maneira objetiva para buscar essa bênção. E você pode falar: como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me dirigir de maneira objetiva perante o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, para que eles possam ministrar essa bênção? Você pode se inclinar diante deles e, se necessário, instar e pedir para que eles profiram esta bênção sobre você, com a imposição das mãos na sua cabeça. Agora, isso também significa considerar o valor das palavras. Porque quando é pronunciado: o Senhor te abençoe e te guarde, nós precisamos compreender que quando o Senhor abençoa, Ele abençoa com todas as bênçãos espirituais que existem em Cristo Jesus. E todos aqueles a quem Ele abençoa são verdadeiramente abençoados, são verdadeiramente abençoados. Passam de uma vida de improdutividade para uma vida de produtividade. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Há um poder muito grande quando Deus abençoa alguém. Precisamos entender também que ao receber a palavra: o Senhor te guarde, essa guarda do Senhor é uma guarda completa, é uma guarda plena, é uma guarda perpétua, porque Ele guarda de todo o mal, Ele protege de todo o mal. O salmista, no Salmo 121, ele diz a respeito daqueles que são guardados pelo Senhor. E ele diz que aqueles que são guardados pelo Senhor, o Senhor não deixará que os seus pés vacilem. O Senhor não deixará que eles sofram males causados pelo sol durante o dia e nem pela lua durante a noite. E o salmista diz: o guarda de Israel não cochila, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel estará com uma sombra à sua direita, para que você não seja atingido. Aleluia. Quando seu pai ou seu avô coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: o Senhor te abençoe e te guarde, essa palavra, o Senhor te guarde, é uma palavra de muita proteção. E saiba você que você estará sob a proteção do Senhor ao sair. Você estará sob a proteção do Senhor durante. Você estará sob a proteção do Senhor ao voltar. E é encerrado dizendo: desde agora e para sempre. O versículo 7 e 8 diz: o eterno, Deus eterno, guarda você de todo mal. Ele protege a sua vida. Ele o protege quando você sair e quando volta. Guarda você agora e o guardará para sempre. Quando você impõe as mãos sobre a cabeça do seu filho ou do seu neto, ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Você está ministrando sobre ele uma bênção e uma proteção perpétua, completa, plena. Aleluia. Aleluia. E mesmo quando as situações forem difíceis, porque todos na vida
passarão pelo vale da sombra da morte. Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano vai beber o cálice amargo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus está conosco, mas nós não estamos isentos das aflições. Agora, essa palavra que foi pronunciada sobre a sua cabeça é uma palavra permanente. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. E eu fiquei pensando, ao preparar esta mensagem, que pode ser que quando o seu filho ou seu neto estiver enfrentando a tempestade da vida, você não estará perto dele para estender a sua mão, para dar o seu ombro. Poderá ser que você não esteja mais aqui nesta terra, porque já foi levado para o descanso eterno. Porém, esta bênção, ela estará viva. Aleluia. Ela estará com perfeita validade. Aleluia. A segunda observação, irmãos, vem da expressão: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que faz uma alusão ao resplandecer do sol sobre a terra, para iluminar a terra, para aquecê-la, para renová-la, para alimentá-la, para curá-la, para fazê-la germinar as sementes e para criar aqui na terra um ambiente propício para a vida. Então, irmãos, esta expressão, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, é uma expressão de muito poder. A verdade é que todos nós precisamos do resplandecer da luz do sol, porque a luz do sol está relacionada com a nossa saúde física, mental e até espiritual. Sem a luz do sol resplandecendo sobre nós, nós não teríamos energia para realizar as atividades do dia a dia. O nosso cérebro se enfraqueceria e nós estaríamos sujeitos a um constante estado de desânimo. Isso poderia influenciar no nosso relacionamento até com Deus. Eu acredito que nas primeiras aulas de ciências, nós aprendemos que até os vegetais necessitam da luz do sol para realizar aquele fenômeno chamado fotossíntese, que é o processo no qual o gás carbônico, a água e o calor da luz do sol juntos são transformados em glicose, que alimenta as plantas, alimentam os vegetais, faz com que eles cresçam e sirvam de alimento para nós. E com isso, eles liberam na atmosfera o oxigênio, que é essencial para a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz no Gênesis, que no quarto dia da criação, Deus fez os astros para brilharem no firmamento do céu. Deus fez o sol, a lua, as estrelas, e ao terminar, está escrito que Deus viu que tudo aquilo era bom. E quando a gente olha as propriedades medicinais do sol, nós podemos dizer que o sol é um remédio natural criado por Deus. Salomão, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7, ele disse: certamente suave é a luz e agradável
é aos olhos ver o sol. Para que nós possamos compreender isso, eu gostaria de mencionar alguns benefícios da luz do sol para a saúde física. Porque Jesus falou: se vocês não entenderem das coisas aqui da terra, como que vocês vão entender das coisas espirituais? E nós precisamos entender tudo o que está envolvido na expressão: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Então eu passarei a expor alguns benefícios de acordo com a ciência médica da luz solar. A luz solar, ela proporciona melhor circulação do sangue, auxilia no controle da pressão arterial e fortalece a saúde do coração. A luz do sol estimula o aumento do número de células brancas, que são células de defesa, estimulando o combate a germes e células cancerígenas, melhora o funcionamento do fígado, auxiliando o corpo a eliminar toxinas, auxilia a redução do colesterol no sangue, do mau colesterol, converte o colesterol e o ergosterol em vitamina D na pele em níveis seguros. Nós sabemos que a vitamina D, ela participa do metabolismo do cálcio e do fósforo, que são essenciais para o desenvolvimento e o fortalecimento dos ossos e dos dentes. Com isso, irmãos, doenças como raquitismo, osteoporose são prevenidas. O sol auxilia na cicatrização de feridas na pele. Quando uma pessoa se expõe ao sol, estamos falando do banho de sol na forma correta, na forma adequada, nos horários devidos. O banho de sol destrói germes e promove a cicatrização das partes do corpo que estão feridas. Outros benefícios: diminuição das dores articulares na artrite e na artrose, auxilia o tratamento da tensão pré-menstrual. A luz do sol também previne contra o câncer de mama, o câncer de cólon e o câncer de próstata. Além de todos esses benefícios, a luz do sol, ela é também antibactericida, antiviral e antifúngica. Ela combate germes presentes em peças que não são lavadas com frequência, como lençóis, tapetes, travesseiros e outros objetos que devem ser colocados na luz, em exposição à luz do sol. A luz do sol também estimula a produção de hormônios como a serotonina, a dopamina e a melatonina. Essas substâncias, elas são responsáveis pelo bom humor, pela regulação do ciclo do sono, pela produção de energia e motivação, deixando a pessoa mais bem-humorada, mais receptiva e com mais energia. Não foi sem causa que Jesus, em João capítulo 8, versículo 14, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Malaquias capítulo 4, versículo 2, Deus diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos
do curral. Então, quando você diz: ó Senhor, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, você está dizendo que a luz do mundo resplandeça sobre você, que o sol da justiça venha sobre você, que o sol da justiça resplandeça sobre você com todos os seus benefícios, trazendo salvação nas suas asas, trazendo cura nas suas asas, e assim você estará saudável no corpo e na alma, e você será sempre uma pessoa bem-humorada, uma pessoa inteligente e uma pessoa feliz. A terceira observação, irmãos, é que quando você diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, tem tudo o que nós falamos sobre a luz do mundo e sobre o sol da justiça, e ainda acrescenta a ideia de um pai que levanta o seu rosto para sorrir para o seu filho, ou de um amigo que levanta o seu rosto para sorrir para o seu amigo. Quando você diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, existe, irmãos, uma importância espiritual muito grande. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Existe uma convicção, existe uma certeza de que nós somos amigos de Deus, e essa certeza deve trazer alegria para os nossos corações. Essa certeza deve nos dar estabilidade emocional. Essa certeza deve nos dar a paz. Porque quando Deus olha para você, Ele levanta o seu rosto, e o seu rosto resplandece com um sorriso. Você pode fazer Deus sorrir. Há uma expressão no livro de Cantares de Salomão, onde Deus diz: deixe-me ouvir a tua voz, mostra-me a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o seu rosto. Faz alguns anos, irmãos, eu preguei uma mensagem aqui na igreja com esse título: faça Deus sorrir. Alguém se lembra dessa mensagem? Amém. Glória a Deus. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora, irmãos, vamos compreender ainda mais a dimensão espiritual, a importância espiritual dos pais abençoar os seus filhos, estender as mãos e abençoar os seus filhos, os avós abençoar os seus netos. Ainda voltando para Jacó, quando ele abençoou os seus 12 filhos, em Gênesis capítulo 49, agora Jacó vai abençoar os seus 12 filhos. Versículos 1 e 2 diz: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Do versículo 3 em diante, nós vamos encontrar Jacó abençoando os seus 12 filhos de maneira individualizada, falando de maneira individualizada a respeito de cada um,
e profetizando a respeito de cada um deles e a respeito das suas descendências. São profecias, irmãos, que estão relacionadas com as 12 tribos de Israel. E no versículo 28 diz: todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a sua bênção. Aleluia. Isso está dizendo que o pai que tem mais de um filho, ele deve abençoar os seus filhos de maneira particular, individual, um a um. E o patriarca Jacó, a essa altura o seu nome já era Israel. Ele não somente abençoou os seus filhos como uma tradição hereditária, ou mesmo como um ato de legalidade, mas ele ministrou uma bênção com fé, com sabedoria. E essa bênção foi fatores na vida de cada um deles, fatores determinantes para o futuro dos seus filhos e para o cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaque e ao próprio Jacó. Promessas que se cumpririam na vida dos seus filhos e nas vidas dos filhos de seus filhos. Agora, meus irmãos, existe uma verdade que é muito triste. É que existem pais que ficam irados, e em momentos de ira, e em momentos de explosão emocional, eles amaldiçoam os seus filhos, e os seus filhos se tornam alvos das investidas do diabo. O que nesta noite eu quero, já concluindo esta mensagem, é dizer a você: se o seu filho estiver errado, se o seu neto estiver errado, abençoe e não amaldiçoe. Você pode até repreendê-lo e deve repreendê-lo. Você pode até orientá-lo e deve orientá-lo. Você pode até corrigi-lo e deve corrigi-lo. Mas jamais pronuncie palavras de maldição sobre ele. Um futuro de problemas na vida de uma pessoa, um futuro de desânimo na vida de uma pessoa, muitas vezes é o resultado de palavras amaldiçoadoras que foram recebidas, que foram internalizadas. E os demônios pegaram aquela palavra como uma matéria-prima para oprimir, para deprimir aquela pessoa. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3 e versículo 21, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados ou para que não percam o ânimo. A ordem da Bíblia é abençoar e não amaldiçoar. Mesmo quanto aos inimigos, Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: abençoai e não amaldiçoai, quanto mais filhos e netos. E os pais estão investidos de autoridade espiritual para ministrar a bênção sobre os seus filhos, mediante a imposição de mãos. Assim como também os avós a seus netos estão investidos de autoridade para ministrar a bênção sobre os seus netos, mediante a imposição de mãos, como um ato espiritual. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 7, ora,
sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O maior aqui, nesse texto, é Melquisedeque, que estava devidamente autorizado para abençoar Abraão, porque a unção do sacerdócio sobre ele lhe dava essa autoridade de abençoar a Abraão. E ele recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou. Os pais e os avós estão investidos de autoridade espiritual para abençoar os seus filhos e os seus netos. É o maior abençoando o menor. A doutrina da imposição de mãos é de um significado espiritual muito grande. É por isso que o apóstolo Paulo e depois o autor aos Hebreus diz: todo crente precisa conhecer a doutrina da imposição de mãos. Enquanto ele não conhecer a doutrina da imposição de mãos, ele não adentrará a aspectos mais relevantes, a mistérios mais profundos a respeito de Cristo. A doutrina da imposição de mãos, irmãos, é um dos pilares da fé cristã. Agora, quero também dizer o seguinte: mesmo sem parentesco, de acordo com Salmo 129, versículo 8, todos podem abençoar em nome do Senhor. Salmo 129, versículo 8, diz: nem tampouco os que passam dizem, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Há um grande significado, irmãos, quando nós impomos as nossas mãos sobre alguém. É por isso que a palavra de Deus diz: tenha cuidado para impor as mãos sobre alguém. Não imponha as mãos sobre alguém de maneira descuidada, de maneira relaxada, de maneira apressada, de maneira imprudente. Por fim, a Bíblia diz que quando Moisés estava com 120 anos, antes dele morrer, ele impôs as suas mãos sobre Josué. E Josué recebeu da mesma unção, da mesma sabedoria, do mesmo poder de Deus que estava sobre Moisés para liderar o povo. Josué recebeu. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 9, que diz: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus está entregando para você nesta noite uma chave com a qual você mudará a história da sua família. Aleluia. Mudará no presente e mudará também no futuro. Ao estender as suas mãos sobre os seus filhos ou sobre os seus netos e pronunciar a bênção araônica, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.